Tudo bem, pessoal? Hoje é um dia friozinho e estamos de volta aqui no YouTube. Tinha prometido para vocês que voltaria a fazer aqui os vídeos e estamos aí de volta. Quem não leu as minhas obras, a primeira delas, Conexões, e a segunda, Consciência Turquesa, eu recomendo fortemente. E até a obra Conexões eu faço justamente uma comparação entre a filosofia integral de Ken Wilber, filósofo norte-americano, fantástico, um filósofo muito bom. É muito criticado, porque o pessoal confunde um pouco o Ken Wilber com o movimento New Age, essa coisa aí. Na verdade, ele é um crítico do movimento New Age. E a minha obra Consciência Turquesa eu pego a visão do Clare Graves e amplio para que ela fique realmente uma cosmovisão no mais amplo aspecto desse termo, né? Cosmovisão, né? Então, uma visão cosmovisionária, tá? Então, é muito interessante. Fiz um terceiro livro também, está aí à disposição de todos no meu site. Recomendo fortemente que vocês leiam, que é justamente a obra das criptomoedas. Tá? Mas não em si do criptomoeda, mas subiu, o Bitcoin subiu, baixou, ganhei dinheiro, perdi. Não. O sistema blockchain como uma profilaxia da tirania, a ferramenta da liberdade. Tá? Tanto é que a obra se chama Criptomoedas, a profilaxia da tirania. Poderia se chamar Criptoativos, a profilaxia da tirania também. E agora eu tenho redigido aí, peguei para escrever alguns textos, na verdade dentro de um contexto de um livro, né? Um quarto livro, estou aí desenvolvendo, tá? Uma outra obra. E dentro dessa obra eu peguei o filósofo José Ortega y Gasset, fiz um artigo, coloquei lá no meu site, está à disposição de todos também. E o Ortega y Gasset ele tem um capítulo na sua principal obra, que é a Rebelião das Massas, um capítulo chamado O Maior Perigo, o Estado, tá? Onde ele coloca os motivos e os problemas que teremos pela estrutura estatal. Tá? O José Ortega y Gasset é um espanhol, e ele tem aquela mordência, né, espanhola, muita coragem intelectual. E ele nos trouxe aí uma preocupação com o que ele chamou, né, o Gasset chamou de homem-massa. Homem-massa. Tá? Então a obra base é A Rebelião das Massas e ele traz o conceito de homem-massa. Eu lerei uns trechos aqui do artigo, eu coloquei uma tela aqui do lado com o meu artigo. Quem quiser ler, vai lá no site e leia, né? Quem quiser apenas escutar aqui no YouTube, lerei uns trechinhos aqui, tá? Então, esse autor, eu destaco desse autor por hora, o capítulo 11, intitulado A Época do Mocinho Satisfeito. Ele dá esse título, ele é provocativo, né? Ele tem um estilo bastante provocativo. Então, e esse autor constata que os homens vulgares, fracos, os pseudo-sábios, no sentido pejorativo mesmo, viu? Ele não sei se ele sobreviveria na época do politicamente correto atual, né? Mas ele traz essas questões bem contundentes, né? Numa linguagem atual, poderíamos chamar isso aí dos mimizentos atuais, né? O mimimi atual. Que antes esse pessoal era dirigido e agora eles querem governar o mundo. Eles acham que têm capacidade para tanto. O filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé, ele constantemente apimenta e provoca o debate público nas redes sociais sobre essa questão dos mimizentos, né? Ele tem esse pessoal que quer salvar o planeta dando like no Facebook, por exemplo, ou eles querem mudar o mundo, deixar a marca deles no mundo, mas eles não conseguem nem arrumar os respectivos quartos de dormir, não ajudam em casa, sei lá. Né? Não tem... Né? A mamãe faz tudo, mas ele acha que tem capacidade
de dominar o mundo. Eu não tenho nenhuma coisa em contrário, assim. O amor de mãe, o amor de pai, tá tudo certo para mim. Só que ele, né, essa criança em forma de adulto ainda não está preparada para deixar sua marca no mundo, mudar o mundo. O Pondé ataca isso, né, filósofo contemporâneo aqui do Brasil, e o José Ortega y Gasset também ataca essa questão, né? A época, e lá na Europa ele constatava isso, que o europeu estava ficando frouxo, né, na visão do José Ortega y Gasset, né, gente? Isso aí, se alguém reclamava, vá reclamar lá com o Gasset, né, que já é falecido, xingue o Gasset lá, né? E, embora eu concorde muito com o pensamento dele, tá? Tem muita verdade no pensamento dele. Ele é meio extremadão, assim, né? Coloca fogo no parquinho, vamos dizer assim. Tem muito de verdade. Vocês querem ver? Eu coloco aqui no meu texto, né, que numa dimensão maior do problema constata-se as constantes eleições de homens não tão gênios assim, vamos dizer, né? Nenhuma genialidade intelectual, nenhuma genialidade moral. E nós elegemos esses caras para nos governar. Né? Quem olhar aí as piadinhas que fazem em torno da Dilma, a situação do Lula, ou de pseudo-intelectuais também, como FHC, tal, né? Esse pessoal, se a gente analisar bem tudo isso aí, né? O nível médio ali dos nossos congressistas, as questões, as reclamações veementes contra o Supremo Tribunal Federal, né? Acusando-os de uma idoneidade moral no mínimo suspeita, né? Bonecos desfilando em grandes avenidas, né? Aqueles bonecos gigantes na época das manifestações ali na Paulista, né? A gente percebe uma insatisfação, e eu percebo particularmente que Gasset é atual. Tá? Gasset trará outra importante contribuição, muito atual, é uma advertência, o que ele chamou de a barbárie do especialismo. Tá? A barbárie do especialismo. Isso é muito atual. E ele comenta que a gente acaba, né, a população acaba endeusando o especialista, aquele cientista político, né, super especialista, formado na USP, né, e há um endeusamento do especialista, e a população presume uma infalibilidade do especialista, que é uma presunção falsa. Né, ou pior, o pessoal acaba imaginando, né, criando um mito de que esse especialista ele é um super gênio, não só, né, na área de sua especialidade, mas para fora dessa área de sua especialidade. E às vezes ele não é gênio nenhum, nem mesmo na área de sua especialidade. Então, é isso que José Ortega y Gasset chama de a barbárie do especialismo, esse endeusamento dos especialistas. Né? Isso em todo o noticiário que a gente vê aí, né? O especialista diz, traga a opinião dos especialistas e tal. Esse endeusamento, eu já vivi muito isso aí, né? Os modismos, né? Daí pegava um médico qualquer lá, o médico, doutor fulano de tal, disse que a gema do ovo é problemática porque aumenta o colesterol, isso e aquilo. Mas será mesmo? Será mesmo? Eu nunca caí nessas besteiradas aí. Tá? Tanto é que eu me alimento com ovos e nunca me aconteceu nada. Né? Isso há 30 anos, 40 anos, que eu adoro um ovinho quente pela manhã, etc. Então, e depois mudaram de opinião. Né? O próprio Cooper, né, que deu nome àquela corridinha, por 10, 15 anos, o pessoal correndo depois, ele mesmo falou, olha gente, eu errei, o legal não é correr, é andar. Né? Então as coisas, né, aquela coisa da margarina e da manteiga, que um fazia mal, outro não, depois inverteu. E, enfim, né, temos que tomar muito cuidado com os tais especialistas, e Gasset nos adverte disso. Né? Feliz ou infelizmente, gente, os especialistas erram também. São tão seres humanos como qualquer um de nós. Né? Eles tropeçam barbaramente, como qualquer um de nós, nas suas respectivas arrogâncias, né? Na questão da vaidade, etc, etc. Tá? Então,
o nosso autor espanhol, ácido como ele só, chega a afirmar que o homem da ciência atual, né, o especialista, é o protótipo do homem-massa. Né? Ele fica tão focado naquilo que ele se imbeciliza no restante. Tá? Ele perde o que poderíamos chamar aí de a visão holística, né? No conceito correto do holismo. Né? O holismo, infelizmente, é um termo que foi bastante prostituído e, vamos dizer assim, vilipendiado, né? Jogado para as traças pela questão do New Age, essa coisa toda a nova era, um certo misticismo da nova era, que usou muito o termo holístico, mas ele é um termo perfeitamente válido e importante na aplicação correta do termo, né, que é a visão integral, multidimensional, para usar uma palavra assim, bem interessante no lado mais espiritualista. Né? Aliás, eu lembro que minha imagem já chegou a ficar muito vinculada, né, à conscienciologia, que é legal, bastante bacana ali até a página 3. Depois tem problemas também lá, tá? Que eu constatei e escrevi particularmente no meu primeiro livro. Tá? Ataquei, constatei erros ali, mas o pessoal, meus queridos amigos, colegas que eu quero muito bem, gosto muito, estão um pouco, vamos dizer assim, perdidos no que Thomas Kuhn chama de efeito paradigma. Tá? Thomas Kuhn é muito interessante, viu, gente? Outro autor, qualquer dia eu faço uma live aqui. Live não, né? Eu gravo, depois edito e posto aqui para vocês. Né? E qualquer dia a gente entra nas lives também, que é mais interessante para a troca, né, de informações. Bom, por fim, né, gente, o visionário autor, né, com sua virilidade intelectual, né, intitula o capítulo 13º da obra citada, né, A Rebelião das Massas. Ele coloca esse capítulo sob o título homônimo ao que eu dou esse vídeo. Né? O maior perigo, o Estado. E agora eu vou abrir aspas para José Ortega y Gasset. Este é o maior perigo que hoje ameaça a civilização, a estratificação da vida, o intervencionismo do Estado, a absorção de toda a espontaneidade social pelo Estado. Quer dizer, a anulação da espontaneidade histórica que, em definitivo, sustenta, nutre e impele os destinos humanos. Quer dizer, essa espontaneidade histórica, né, que nutre os destinos da humanidade, o Estado vem com a sua intervenção e ceifa. Né? Então ele coloca essa estratificação, esse intervencionismo, né, do Estado como algo negativo, algo muito preocupante, que é o maior perigo que ele vê. Tá? Eu vejo também, seguindo a linha de pensamento dele, eu fico bastante receoso, né, com a brutalidade das massas e esse papinho esquisito do coletivismo que dissolve a consciência individual e aloca a responsabilidade para algum lugar fora de você. Então a culpa é de algum coletivo qualquer, né? E aí põe qualquer coisa, os militares malvadões, a elite opressora malvada, sei lá, né? Ou algum tipo de cor de pele, os brancos, os afrodescendentes, os amarelos, os isso, os aquilo, ou alguma nacionalidade, né? Os alemães, os argentinos, os brasileiros, os isso, aquilo. Então fica uma coisa assim de tipo briguinha de classe marxista, né? Os ricos, os pobres, ou classe média, né? Que aliás a Marilena Chauí, né? Filósofa tipicamente, vamos dizer assim, coletivista, né? Socialista, né? Amante genuflexa ao estadismo, vamos dizer assim, ela tem vídeos aí dizendo que ela odeia a classe média e tal, como se os seres fossem, vamos dizer assim, avaliáveis ou observáveis apenas por um ângulo da sua
personalidade, ou a questão de gênero, hoje, muito em moda. Porque que o gênero isso, o gênero aquilo, não tem gênero, e porque não sei o que, não sei o que lá, tem alguém, uns ou outros querem 30 e tantos tipos de gênero, outros querem, sabe, umas questõezinhas muito, muito mal colocadas, tá? E esses coletivismos em que se reduz toda a riqueza multifacetada do indivíduo em uma única das suas características, se é homem ou mulher, se é da cor de pele X ou Y, se é isso ou aquilo. Né? Isso lembra muito, inclusive, os sovietes, né? Comunistas, né? As tribos, os clãs, esse pensamento raso, etnocêntrico, né? Pobre. Isso eu entendo Gasset e vejo a preocupação de Gasset com isso. Tá? Uma preocupação procedente, na minha opinião. Eu tenho essa impressão que a massa ela não argumenta, ela lincha antes de mais nada. Tá? Aí acontecem essas lacrações, esses linchamentos públicos, né? Essa coisa muito perigosa, tá? Muito perigosa. Mais perigoso que a tirania de um indivíduo é a tirania de um coletivo. Tá? Isso é terrível, tá? Porque é uma tirania reforçada por padrões. Eu creio que essa luta minha pela postura pacífica do ser humano e pelo pacifismo, de maneira geral, né? Ismo como caminho de, né? Sufixo ismo, caminho de, paz, né? A raiz, então pacifismo, caminho do pacífico, caminho da paz. Então, Gasset ele diz o seguinte, né? O caso é que o homem-massa crê com efeito que ele é o próprio Estado, que ele se vê representado no Estado. E tenderá cada vez mais a fazê-lo funcionar, né, o Estado, funcionar a qualquer pretexto, a esmagar com ele, né, com o Estado, com essa ferramenta, toda a minoria criadora que o perturbe. Criadora do quê? Criadora de qualquer coisa que o perturbe. Uma inovação tecnológica que o perturbe, criadora de uma nova ideologia que não seja exatamente nos padrões que ele aceita. Então, ele esmaga toda a minoria criadora que o perturbe em qualquer ordem. Isso é abrindo aspas para o Gasset, viu, gente? Não sou eu que estou falando, não. Em política, em ideias, em indústria. Né? Então tá aí. Qualquer teoria política, qualquer ideologia nova, qualquer artefato tecnológico novo perturba. Por exemplo, hoje a gente vê a perseguição que estão em cima das blockchains. Então a China, que é regida pelo Partido Comunista Chinês, proíbe mineração lá, e não sei mais que país aí também não gosta, proíbe. Então, proibir dá muito na cara, né, que é autoritarismo. Então criemos empecilhos para isso, né? Quer dizer, sempre o Estado dentro de uma postura opressora, né, e ceifadora da liberdade. Continuando aspas para o Gasset. O resultado desta tendência será fatal. A espontaneidade social ficará violentada uma vez e outra pela intervenção do Estado. Nenhuma nova semente poderá frutificar. A sociedade terá que viver para o Estado. Viver para o Estado. O homem para a máquina do governo. Ou seja, né, é o conceito de escravidão. Né, aí que é terrível isso aí. Um problemão. Tá aí Gasset, né? A gente ri para não chorar, né, gente? O caso é complexo, né? Por fim, aqui não é mais, né? Fecho aspas para o Gasset. Por fim, agora eu que estou falando, tá, gente? Por fim, como o maior perigo encontra-se no Estado, que se torna instrumento do homem-massa, vide populismo moderno, populismo político dos dias atuais. É só olhar isso que verificaremos a atualidade de Gasset. Tá? O maior valor que podemos recomendar aqui nesse vídeo, em qualquer outro lugar é o valor da
liberdade. Ponto final, ponto parágrafo. E liberdade nas suas mais diversas vertentes e dimensões, né, gente? Entre elas, o livre mercado, a livre imprensa, o próprio livre-arbítrio do ser humano. E essa liberdade encontra limites apenas e tão somente quando atinge a liberdade do próximo. Do próximo. Tá? Então, você não pode, obviamente, invadir a propriedade do próximo. Você não é livre para isso. Você não pode tirar a vida do próximo. Não pode ofender a integridade física do próximo, tirar o direito de ir e vir do próximo, né, nas vias públicas. Né? E veja que o Estado faz tudo isso. Ele tira sua propriedade privada através da inflação, através dos tributos, não raro excessivos, bastante despóticos. Ele ceifa o seu livre-arbítrio de escolher inúmeras coisas. Eu não quero pegar em armas. Não, você pegará. Você vai ter que fazer o exército, se alistar. Tá? Senão você não vai ter um monte de coisa. Não tem passaporte, não tem nada. É serviço militar obrigatório. A tomada que você escolheu na sua casa é o que eu obrigo você a colocar lá. O seguro obrigatório para o seu veículo. Né? Uma série de obrigações que você tem que fazer, mas é uma inutilidade. Não, durante o dia, o sol a pino, você tem que ligar o farol do seu carro. Peraí, mas não faz sentido. Não, tem que, porque é lei. Aliás, autores e estudiosos da tirania, eles afirmam que o tirano moderno, o instrumento dele é a lei. Ele tiraniza dentro da lei. Esse que é o negócio. Bom, não precisa ir muito longe, né? A escravidão já foi absorvida e, vamos dizer assim, abraçada por legislações. Tá? A escravidão teve época que era legal. A questão é, e a escravidão atual? Inflação, não tem lei contra a inflação. E é uma forma, né, de você suprimir dinheiro da população. E quem cria o dinheiro gerando a inflação? O Estado. Então é um problemão, viu, gente? Mas enfim, né, o valor principal aqui, pelo que eu vejo do José Ortega y Gasset, é a liberdade. O valor é a liberdade. Tá? E depois o próprio filósofo, intrépido filósofo espanhol, ele pergunta, adverte, qual é o processo paradoxal e trágico do estadismo? A sociedade, para viver melhor, cria como um utensílio o Estado. Depois, o Estado se sobrepõe e a sociedade tem de começar a viver para o Estado. Então, primeiro, a sociedade, vamos criar o Estado aqui, que ele resolve uma série de coisas que a gente não tem mais paciência de ver isso aqui. Deixa o Estado resolver isso. Só que daí você cria o Leviatã. Dá comida para o Leviatã. Aí o Leviatã começa a ter vida própria e ele incha, ele vai ficando cada vez mais guloso, quer mais e mais e mais. E aí a sociedade passa a viver para o Estado. Né? Esse comentário foi meu, né? Continuando com as aspas aqui para o Ortega y Gasset. Mas, no final de contas, o Estado se compõe ainda de homens daquela sociedade. Tudo bem, né? Quem ocupa o Estado? Aqui o pessoal, aquele pessoal da sociedade. Entretanto, esses não bastam para sustentar o Estado e é preciso chamar estrangeiros. Isso é uma tática muito corriqueiro que aconteceu na Venezuela, que ficaram chamando os cubanos, lá o próprio Brasil começou com aquela história. Né? Põe os médicos cubanos aqui, traz o pessoal de Cuba aqui para administrar uma outra coisinha. Então, esses estrangeiros, né, segundo Gasset, tornarão-se donos do Estado. E os restos da sociedade, do povo inicial, têm de viver escravo deles, de gente com o qual não tem nada a ver. Tá? Isso está acontecendo no problema na Europa. Então, há que se compreender uma forma pacífica de convivência. Tá? Esse é um ponto aí complexo. Tá? Para Gasset, essa mistura aí é complicada. Tá? É bem complicado. E as guerras estão aí para mostrar que Gasset
tem sua razão, né? A preocupação dele é relevante. Tá? É muito difícil essa questão. Tá? E aí ele faz, né, essa questão aí, né, de você ser escravo. Porque isso, veja bem, daqui a pouco a gente é tudo escravo, sei lá, de Bruxelas, de uma ONU da vida. Essa coisa de, temos que ter um governo mundial, alguma coisa que alguém controle, bem de longe. Esse é o processo que Gacé está preocupado. Seremos governados por alguém que não sabe nem o que é o Brasil. Tá? Esse papo, a Amazônia está sendo destruída. Pô, mas eu sobrevoei a Amazônia de avião. Você olha, lá só tem mato, mas cadê a destruição? Nós devemos sim cuidar da Amazônia. Tem que tomar cuidado para falar isso, porque hoje o homem-massa está solto por aí, né? A ignorância está solta por aí. Mas veja, quem acusa tem que ter autoridade moral para acusar. Eu recomendo fortemente que todos assistam Cortina de Fumaça do Brasil Paralelo. Tá? Fortemente recomendo. Tá? E depois ele coloca aqui, né? Os estrangeiros, né, tornam-se donos do Estado e os restos da sociedade, do povo inicial, têm de viver escravo deles, de gente que não tem nada a ver. Beleza. A isso conduz o intervencionismo do Estado. O povo se converte em carne e massa que alimenta o mero artefato e máquina que é o Estado. Olha a analogia que ele está fazendo. E veja essa outra aqui. O esqueleto come a carne que o rodeia. O andaime se torna proprietário e inquilino da casa. São 3 analogias, né, muito contundentes. Tá? HC não é macia para ninguém, né? Ele desce o sarrafo em todo mundo. Portanto, se a liberdade, isso agora eu estou falando, portanto, se a liberdade é o valor passado neste tópico, aqui estamos falando de liberdade, temos que tomar cuidado com as seitas políticas. As seitas políticas em torno do estadismo, da centralização de poder, achar que o Estado é uma panaceia salvacionista. Não! O Estado é o problema. O Estado é o problema. É corrupção, é desvio, é mensalão, é petrolão, agora CPI de vacinas. Você vê quanta coisa. Aliás, esse negócio das vacinas aí, eu tenho sérias suspeitas que se o Estado ficasse de fora desse problema, ou seja, comprarei vacinas e vacinarei quem não pode pagar, mas quem puder pagar, fica à vontade, compra aí. Compra, importa a vacina, se vira. Eu tenho a impressão que o problema estaria muito mais controlado. Então, gente, temos aqui, não certeza, mas uma forte convicção de que várias empresas aí vacinariam seus funcionários. O empresário não tem interesse nenhum em parar a fábrica. Ele vacinaria lá a turma, deixaria a fábrica rodando. O pessoal da classe média pagaria aí uns 100, 150 reais tranquilamente para vacinar sua família, para vacinar um vizinho que não possa pagar, enfim. E através desse jogo do mercado, da solidariedade humana, as coisas se tranquilizariam de maneira mais eficaz do que deixando tudo na mão do Estado. Que afinal de contas o que temos hoje não tem vacina. Fique longe, né? Longe, tá? Não obrigado. Queremos o não obrigado, né, ao Estado. Agora tem que deixar em paz, né? E não tirar 70% como tira Brasília dos nossos tributos, 70%. Isso não é deixar em paz um povo. Né? Então, o pessoal do Brasil lá, ponham a mão na consciência, tá? Para começar. Eu não estou falando do Bolsonaro, do Lula. Todo mundo. Todo mundo que está. Agora o Paulo Guedes não era liberal? Agora está querendo criar imposto aí. Quero que o senhor me diga qual a sua diferença, por exemplo, para um Fernando Henrique, que também era acusado, né, pelos vermelhões, neoliberal, isso e aquilo. Onde está o liberalismo ou neoliberalismo
se o Fernando Henrique criou a CPMF, subiu o imposto de renda de 25 para 27,5%. Louco para tributar. Lula depois, louquinho para tributar. Né? Ele quer o Estado grande, inchado. Um pensamento que eu abomino. Mas e você? Né? O Fernando Henrique também nunca foi liberal coisa nenhuma. Né? Isso o homem massa chamando o Fernando Henrique de neoliberal. O homem massa, né? Ignorância chamando esse... Imagina, PSDB, Partido da Social Democracia. Onde está o liberalismo? Hein? Então José Ortega y Gasset é muito atual. Tá? Olha o homem massa interpretando tudo errado. Nacional-socialismo, que é o nazismo, tudo no colo da direita opressora. Peraí, tudo bem, nacionalismo sim, põe no colo de uma direita. Mas o socialismo você põe no colo de quem? Cara pálida, né? Olha o homem massa aí. Tá? Homem massa aí. Então, gente, vamos dizer assim, temos que tomar cuidado porque nós temos a liberdade de um lado e as seitas políticas, as seitas ideológicas em torno do estadismo e centralização de outro lado. Tá? O pessoal que centraliza poder no Estado é o extremo oposto do pessoal da liberdade. Tá? Isso na visão de José Ortega y Gasset e na minha visão também. Tá? O oposto. Tá? Então o estadismo é o antagonismo da liberdade. Tá? Para José Ortega y Gasset, muitos filósofos, muitos pensadores, e eu modestamente, este que vos falo também pensa assim. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado com a concentração de poder. Tá? A liberdade combina com descentralização de poder. Aliás, democracia também combina com isso. Tá? E aí o pessoal que quer centralizar poder no Estado se autoproclamando democratas. Né? Por favor. Pai dos pobres. Alto lá. Tá? As nações que têm menos pobreza são ações de maior índice de liberdade. Basta verificar ali na Heritage Foundation, índice de liberdade econômica. Tá bom, gente? Então é isso, né? Fiz aí esse vídeo que teve que ser apimentado por conta da acidez do José Ortega y Gasset, né? Interpretar filósofos assim, firmes, duros como Gasset, a gente acaba tendo que passar o pensamento dele da maneira correta. Né? Então um pensamento firme, um pensamento muito forte do Gasset. Agora, forte, duro, contundente, sim. Mas a pergunta é, estaria Gasset errado? Fica a questão. Um abraço, gente, tudo de bom.